Essa é a Califórnia, o terceiro maior estado dos Estados Unidos em termos de área e o mais populoso, com quase 40 milhões de pessoas. Muito mais do que apenas um destino turístico famoso por suas praias e cidades vibrantes, a Califórnia é um dos pilares econômicos, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo. Para ter uma ideia, se a Califórnia fosse um país, ela estaria entre as 5 maiores economias globais, superando países inteiros como Reino Unido, Índia e França. Isso acontece porque o Estado sozinho gera um PIB de cerca de 3,6 trilhões de dólares americanos, o que significa que, em uma base per capita, o californiano médio tem uma produção de quase 100 mil dólares, tornando-os uma das pessoas economicamente mais produtivas do planeta, ficando atrás apenas de verdadeiros outliers como Mônaco, Liechtenstein e Luxemburgo, colocando-o à frente da maioria dos países em termos de produção econômica. Essa força econômica reflete não apenas a grandiosidade e diversidade do Estado, mas também a complexidade de suas indústrias, que vão desde a agricultura de alta tecnologia no Vale Central até as indústrias criativas de Hollywood e o domínio global do Vale do Silício. Entretanto, o que torna a Califórnia realmente especial é sua habilidade de estar sempre à frente, liderando mudanças e inovações que moldam o futuro das indústrias e até mesmo o modo de vida das pessoas. Muitas vezes é difícil medir a economia de um estado com a precisão que se usa para medir a economia de um país. Organizações como o FMI ou o Banco Mundial geralmente trabalham com estimativas nacionais, o que torna mais complicado avaliar a Califórnia individualmente. Mas, mesmo usando projeções conservadoras, o verdadeiro segredo do sucesso econômico da Califórnia é sua capacidade de diversificação e reinvenção. O estado já foi famoso por sua corrida do ouro no século XIX e desde então transformou-se repetidamente. Passou a ser um centro agrícola, depois uma potência no entretenimento com a ascensão de Hollywood e, mais recentemente, o coração pulsante da inovação tecnológica global, com o Vale do Silício abrigando gigantes como Apple, Google e Tesla. Enquanto muitas economias desenvolvidas enfrentam crescimento lento e até mesmo estagnação, a Califórnia continua a crescer em uma taxa superior à média nacional dos Estados Unidos, mesmo com todos os desafios que enfrenta. No entanto, a Califórnia não está imune a dificuldades. Nos últimos anos, a população do estado começou a diminuir pela primeira vez em décadas, com muitos cidadãos migrando para estados como Texas, Nevada e Idaho, em busca de impostos mais baixos e menores custos de vida. Essas saídas em massa levantam uma pergunta crucial. A Califórnia estaria perdendo sua vantagem competitiva? A resposta é complexa. Parte do que fez a Califórnia ser tão especial economicamente foi a convergência de fatores únicos: geografia, clima, recursos naturais e, acima de tudo, talento humano. A Califórnia atraiu durante anos os melhores e mais brilhantes de todo o mundo, criando um ciclo virtuoso onde as pessoas qualificadas se movem para o estado, e isso, por sua vez, atrai mais investimentos e desenvolvimentos de novas indústrias. Ao explorar uma questão econômica complexa como o que tornou a Califórnia tão próspera economicamente, é bom quando há uma razão subjacente simples, e todo o resto é construído em cima dela, como geografia fantástica, uma política econômica inteligente, ou mesmo apenas descobertas de recursos naturais. Ter uma lição simples normalmente resulta em uma lição memorável e um vídeo agradável de assistir. Então não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar para mais vídeos como esse. Infelizmente, não há uma bala de prata que levou a Califórnia onde ela está hoje, e sim uma série de golpes de sorte que o estado capitalizou bem ao longo de sua história. Isso também significa que o domínio econômico da Califórnia não é garantido. E ao contrário de uma economia nacional soberana, há certas vantagens, mas também alguns riscos sérios que a Califórnia enfrenta puramente, porque faz parte de uma união que são os Estados Unidos. O estado, como conhecemos hoje, realmente era oficialmente um estado quando generalizado depósitos de ouro foram descobertos ao redor do que viria a ser São Francisco,
San José e Sacramento. Antes dessa época, a área era escassamente povoada, porque não havia nada expulsando os colonos das planícies mais abundantes do centro-oeste. Seu conjunto total de mão de obra era medido em dezenas de milhares de pessoas. Havia pouco capital para tornar possível quaisquer ferrovias ou fábricas, porque não havia razão para investir lá quando havia tanto espaço disponível em todos os outros lugares, uma situação que é particularmente irônica, dados os problemas do Estado. Atualmente, isso significa que todos os outros lugares tinham uma vantagem comparativa sobre a região e a produção de tudo. Mas isso mudou quando o ouro tornou a terra da Califórnia incrivelmente lucrativa, dando-lhe uma vantagem comparativa na produção de metais preciosos. Assim que houve uma razão para a economia existir, ela rapidamente se desenvolveu em torno desta indústria. Em 2 anos, a população mais que dobrou e as pessoas estavam se mudando, não apenas para cavar ouro, mas também para construir negócios, para apoiar as pessoas que estavam cavando ouro. O desenvolvimento da economia da região foi tão rápido que apenas 2 anos após ser adquirida pelos Estados Unidos, a Califórnia foi capaz de se candidatar com sucesso à condição de Estado e receber a representação que veio com isso em nível federal. Agora, economias ricas em recursos eventualmente enfrentam grandes problemas caso se tornem excessivamente dependentes apenas dessa indústria por um longo tempo. Então, o que se tornou a Califórnia moderna começou na época da corrida do ouro. Outros países ricos em recursos, como a Venezuela com o petróleo, enfrentaram colapsos econômicos após o esgotamento ou a perda de valor de seus recursos. A Califórnia, por sua vez, conseguiu evitar essa armadilha ao diversificar sua economia. No entanto, o verdadeiro impulso econômico veio com o boom do entretenimento e a ascensão de Hollywood como capital mundial do cinema. Na época, a produção de filmes nos Estados Unidos estava concentrada na costa leste, mas questões legais e a necessidade de fugir das taxas de licenciamento levaram os estúdios a migrarem para a costa oeste. Na Califórnia, as primeiras empresas de cinema encontraram um local ideal para criar filmes sem a pressão das patentes de Nova York, além de um clima ensolarado perfeito para filmagens ao ar livre durante todo o ano. Nas décadas seguintes, a Califórnia dominou a indústria do entretenimento global. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa estava em ruínas, Hollywood se consolidou como o único lugar capaz de produzir filmes em grande escala. Isso deu ao Estado uma influência cultural imensa, moldando a percepção do estilo de vida americano no mundo todo. Hoje, a indústria do entretenimento não apenas gera bilhões de dólares para a economia do Estado, mas também emprega milhões de pessoas, direta e indiretamente. A transformação seguinte ocorreu com a ascensão do Vale do Silício, na segunda metade do século XX. Empresas como Intel, HP e, posteriormente, Apple e Google revolucionaram a maneira como o mundo utiliza a tecnologia. O sucesso da região não foi apenas um acaso, mas resultado de um ecossistema cuidadosamente construído, onde universidades renomadas, como Stanford e Berkeley, forneciam um fluxo constante de talentos e ideias para as empresas emergentes. A tecnologia é uma indústria multitrilionária e algumas das empresas mais valiosas do mundo foram criadas no Vale do Silício. A Apple sozinha, no momento que faço este vídeo, vale mais do que todas as empresas públicas listadas na Austrália combinadas. Essas empresas alcançaram o sucesso porque a indústria do entretenimento que foi construída antes dela cria um valor praticamente do nada. Mesmo a Apple ainda lida principalmente com produtos físicos, com custos de material, ao adicionar uma margem significativa à matéria-prima. Algo como um iPhone, a empresa terceiriza toda a cadeia de suprimentos de fabricação para outros países, então a economia da Califórnia fica apenas com os empregos mais bem pagos que vêm dessa indústria como um todo. Se as indústrias de entretenimento e tecnologia não fossem suficientes por si só, a Califórnia também adotou essa abordagem para outras indústrias mais tradicionais também. A Califórnia ainda tem um grande setor agrícola, mas eles têm foco em safras de alto valor. Em particular, suas vinícolas são mundialmente famosas. E os vinhedos que produzem 50 garrafas de vinho estão agregando muito mais valor dentro de seus negócios do que um fazendeiro que cultiva safras
de commodities como milho. A economia californiana mostra que o sucesso econômico raramente é atribuído a apenas um golpe de sorte. O estado não seria a quarta ou quinta maior economia do mundo hoje se não capitalizasse em múltiplas corridas do ouro. O crescimento do Vale do Silício consolidou a Califórnia como o epicentro da inovação tecnológica global. Hoje, o estado é o lar de quase metade das maiores empresas de tecnologia do mundo. Essa liderança tecnológica garantiu à Califórnia uma base econômica sólida, mas também trouxe novos desafios. O crescimento explosivo levou ao aumento no custo de vida e na desigualdade social, à medida que os preços imobiliários dispararam e muitas pessoas não conseguem mais pagar para viver nas áreas onde trabalham. A Califórnia hoje tem os mesmos problemas que tinha há 170 anos. A mesma coisa que muitos outros países ao redor do mundo também têm: a doença holandesa. A doença holandesa é normalmente associada a economias ricas em recursos. A Califórnia tem isso, mas como exploramos anteriormente, é apenas um componente menor de sua economia hoje. Mas isso não significa que não possa ter os mesmos problemas. Não há nada inerentemente errado em ter muitos recursos naturais. Claro, todas as outras coisas sendo iguais, isso pode ser um grande benefício para a economia, mas vem com alguns efeitos colaterais sérios que precisam ser cuidadosamente gerenciados, ou então a economia pode acabar pior do que começou, como é o caso de dezenas de economias ricas de recursos ao redor do mundo hoje. O primeiro efeito colateral é uma dependência excessiva de recursos naturais, o que significa que os altos e baixos econômicos são determinados pelos preços das commodities, que são sempre instáveis, então eles tornam a economia instável também. O segundo efeito colateral é a exclusão de outras indústrias para investimento e mão de obra. Quando uma indústria está trazendo receita praticamente ilimitada, os investidores vão querer colocar seu dinheiro nessa indústria, negligenciando quaisquer negócios promissores em outras indústrias. Os trabalhadores também vão procurar empregos bem remunerados nessa indústria, muitas vezes forçando outras empresas a aumentar os salários para competir ou reduzir sua produção devido à falta de pessoal. Trabalhadores altamente remunerados também têm mais poder de compra, o que, quando combinado com a oferta restrita, empurra os preços para além do alcance das pessoas que não estão trabalhando no setor de recursos naturais. Ambas as forças, por sua vez, torna a economia ainda mais dependente da única indústria que traz receita, o que novamente cria uma economia muito instável. Agora, isso é mais comumente um problema com recursos naturais, mas não há razão para que seja exclusivamente um problema com recursos naturais. As indústrias de tecnologia e entretenimento na Califórnia representam uma parcela significativa da economia do estado e causaram exatamente o mesmo conjunto de problemas. O custo de vida é alto e as pessoas que trabalham em empregos regulares não podem mais se dar ao luxo de morar lá, o que reduz a oferta de bens e serviços regulares, prejudicando ainda mais o custo de vida. O estado agora enfrenta uma situação paradoxal. Enquanto continua a ser um dos motores econômicos do mundo, também está se tornando menos acessível para muitos de seus próprios cidadãos. O alto custo de vida, regulamentações complexas e altos impostos estão empurrando empresas e trabalhadores para fora. Ao mesmo tempo, os desafios globais da mudança climática e os riscos de desastres naturais, como incêndios florestais, ameaçam a sustentabilidade da região a longo prazo. A pergunta que muitos se fazem agora é se a Califórnia conseguirá continuar a liderar ou se seu papel será superado por novos centros de inovação e desenvolvimento.